Olá, como prometido nas redes sociais, nós vamos começar uma série de conversas em torno do tema Por que filosofar? Parece que eu vivo agarrado aos porquês. Eu tratei com vocês de por que estudar literatura recentemente e sugeri este ciclo de conversas, 5 conversas, em torno da pergunta por que filosofar? Para fundamentar esses nossos encontros, eu vou utilizar um livro publicado pela Parábola em 2014, publicado originalmente em 2012 na França. A obra se chama exatamente Por que filosofar? De um autor francês, uma das grandes figuras do pensamento da segunda metade do século XX. A França foi fecunda, muito fecunda, em grandes figuras do pensamento na segunda metade do século XX. Ele se chama Jean-François Lyotard, nasceu em 1924 e faleceu em 1998. A obra não é grande, é uma introdução à filosofia, tem apenas 112 páginas, faz parte da nossa coleção Episteme, onde nós temos Foucault, A Coragem da Verdade, Diversidade Cultural e Mundialização, O Círculo de Viena, Filosofia da Linguagem, A Lógica, Hermenêutica, O que é um Conceito, Pensar com Michel Foucault e Por que Filosofar, do Jean-François Lyotard. Esse livro é inspirador para mim, certamente inspirador para as pessoas que já o leram, e naquele objetivo de aproximar o nosso público já tão grande e tão diverso da filosofia, eu sugeri esse encontro em 5 conversas sobre por que filosofar. Os porquês são sempre fundamentais, precisam ser encarados. E a filosofia é justamente a ciência que tem por desígnio enfrentar os porquês e buscar os porquês mais fundamentais. E aí, o mais fundamental dos fundamentais para se fazer filosofia é a pergunta: por que filosofar? A filosofia pode ser encarada como a busca pela sabedoria, a busca pelo saber absoluto, a busca por ter todas as respostas. Essa é uma linha da filosofia. Quando anunciei este nosso encontro a um amigo mestre em filosofia da educação pela Unicamp, ele me disse: você vai começar com os pré-socráticos, pensando justamente numa introdução à filosofia cronológica, um breve percurso pela cronologia da filosofia, com as escolas se sucedendo, ora como continuidade, ora como ruptura. Mas essa introdução à filosofia que nós publicamos é uma introdução à filosofia distinta. Ela não faz o percurso cronológico, ela finca os pés no momento histórico, na sociedade em que está, e pergunta, olhando ao redor: por que filosofar? Isso me parece fundamental de fazer no Brasil pandêmico de 2020. Esse modo de filosofar não nos ensina verdades, nem nos ensina comportamentos fixos. E isso sempre me interessou muito na filosofia. A filosofia que não defende, que não constrói e que não defende o saber como um todo fechado, completo em si mesmo, ao qual nós devamos prestar uma adesão fixa. E aí surgem as grandes correntes e, ao mesmo tempo, as grandes capelinhas, as grandes panelas filosóficas.
O que interessa em filosofia é perguntar. Mesmo que nós saibamos que a filosofia não se esgota em perguntar, que a filosofia não é uma atividade que, se levada à risca, acaba virando um pensar por pensar que não incomoda ninguém. Filósofos reunidos em grupos, pensando suas ideias sem incomodar ninguém. A filosofia que interessa não é aquela que oferece, ao mesmo tempo, ideias úteis para o desenvolvimento das riquezas. Não é a filosofia que oferece ópio metafísico para a consolação. Então, nesse sentido, a filosofia que interessa não tem relação com a transcendência, que oferece conforto, ou não tem relação com o ópio metafísico da consolação, de ver desde aqui motivos para encher o meu coraçãozinho de afeto, de calor e de conforto. Então vocês devem se perguntar: por que filosofar? Então, para tratar disso, nós teremos 5 encontros. Por que filosofar? Por que desejar? Essa é uma pergunta muito séria e que deve ser feita em algum momento da nossa vida. Depois falaremos de filosofia e origem. Teremos uma conversa depois sobre a fala filosófica. E depois, uma conversa sobre filosofia e ação. Filosofia e ação. A pergunta é, então, que motivo há ainda para filosofar, se nós nos destacamos da filosofia como conjunto de saber que ofereça sentido fechado ou consolação metafísica? Para que voltar a nos meter, a mergulhar no hiato do sentido? Nesse sentido que não está definido, nesse sentido que eu não sei qual é, mas eu continuo necessitando de encontrar um sentido provisório, esburacado, para poder viver, para poder seguir ao encontro do outro e ao encontro de mim mesmo, num trajeto no qual não há o absoluto. Essa pergunta não é retórica. Essa pergunta não é mais a construção de um conjunto de ideias que no fim nos levem ao sentido completo, ao sentido fechado ou à consolação. Essa pergunta faz sentido porque quem tem a coragem de fazê-la já começou a filosofar, já está filosofando. Quando a gente olha para o hiato do sentido, né? Para esse sentido que não é completo, começa a se perguntar: e então, o que é esse sentido? Você já está filosofando. É destino da nossa linguagem ter de falar. A linguagem nos faz falar, a linguagem nos faz ser. E é aí que nós renegamos, vivendo o sono da morte, para o qual nós somos convidados o tempo todo. A gente se inquire fazendo filosofia para poder renegar, vivendo o sono da morte, o sono e a morte. Porque nós falamos, agimos e vivemos ameaçados pela perda o tempo todo. Então a gente se dá conta de que é preciso percorrer um círculo, onde a ausência se faz presente e a presença, a sua presença, a minha presença, a nossa presença, fica perfurada de ausências. Não pensem nas perdas de pessoas ou de coisas. Pensem nas perdas como constitutivas das pessoas e das sociedades. É nesse momento que nós
filosofaremos, porque não podemos escapar a isso, não podemos escapar a esse círculo onde a ausência se faz presença e a ausência fica perfurada o tempo todo pela ausência, furada pela ausência. Então, filosofia, para Jean-François Lyotard, para nós que aqui estamos conversando, é dar testemunho da presença da falta quando falamos. A nossa fala manifesta a falta que nos habita, a falta que nos faz ser. É paradoxal, mas é muito verdadeiro. Se você se assombrar pela verdade parcial da ausência e da falta, você não deixará essa semente da filosofia se plantar em você, vir a existir em você. E você também não se deixará contaminar pela energia paradoxal, que é a falta existe, a presença é esburacada pela falta, a ausência se faz presente, mas isso não nos paralisa. Essa consciência nos faz ter a necessidade de providenciar, de praticar um ensino vigoroso. Nos leva a falar de um comprometimento no qual nós vamos questionar, nós não vamos pregar verdades, nós vamos questionar as verdades. Nós vamos professar essa ausência e nós vamos militar diante da nossa realidade. Questionar, professar e militar são atitudes indissociáveis, partindo desse solo em que nós damos de cara com um sentido que se dá num hiato, que não se dá como completo. Mas, ao nos dar conta disso, a solução que a filosofia, por meio de Lyotard, nos propõe, não é tentar preencher o vazio, não é seguir com a técnica comum de preencher o vazio, com pessoas objetificadas do modo mais equivocado e com coisas. Essa é a lógica do mundo em que vivemos. É preciso pensar nesse vazio, como mais fundo e como capaz de nos mover de um jeito mais profundo. Então, isso vale para a metafísica, isso vale para a razão absoluta, isso vale para todos os sistemas de ideias que nos prometam completude. E esse professar não é professar a fé, fazer uma profissão de fé. É fazer perguntas a nós mesmos, aos outros. É buscar um intercâmbio partilhado. Intercâmbio partilhado do quê? Da falta. E aí, nesse intercâmbio partilhado da falta, eu sou um ser incompleto diante de você, que é um ser incompleto, surge o poder paradoxal de poder fazer algo. Essa passividade é transformada em poder. O poder de deixar o mundo falar. O poder e a coragem de dizer o que falta para pintar um quadro no qual o que falta não é mascarado, em que o que falta é o tempo todo buscado. Nós não aprenderemos nada se não aprendermos a desaprender. E esse desaprender vai longe. Ele alcança até mesmo aquilo que nós achamos ter aprendido. Aí a gente se desprende de uma ortodoxia militante, seja qual for a ortodoxia militante, política, religiosa, toda ortodoxia que você possa imaginar.
Você pode até desejar a revolução, uma revolução que cause mudanças profundas no mundo que não permite mudanças, porque poucos se apossaram, se assenhoraram, mas essa busca pela revolução é essa busca pensando na ausência o tempo todo, pensando na falta. Será preciso aprender a lidar com o sim e com o não, com a presença e com a ausência. É como se nós estivéssemos falando de introduzir Freud no marxismo, trazer a ambivalência das pulsões para o materialismo histórico, pensar em reconciliação social não preenchido, esburacado pela incerteza do desejo. Então, não é aderir nessa crispação, nessa cisão em que vivemos atualmente no Brasil, não é aderir a um dos lados, como se se tratasse de corpos completos fechados de sentido, ou a ultradireita populista demagógica, ou a esquerda como se tratasse de corpos completos. Todos os corpos são incompletos. Então, nós precisamos ter a força de encarar a separação, mesmo precisando ser políticos. Precisamos pensar na separação da sociedade de si mesma, na separação do mundo e da mente, na luta entre a realidade e o sentido, na separação do amor e de seu objeto, na separação de um sexo e do outro, na distância entre a infância e a linguagem. São todos motivos filosóficos mesclados de psicanálise. Uma das características desse livro, dá para ver claramente que Lyotard dialoga o tempo inteiro com a psicanálise. E isso o leva a propor, e eu faço adesão a esta proposição dele, a chamar as oposições de diferenças. Quando você chama de oposições, você se põe na atitude de quem precisa destruir a opositora, o opositor, a oposição. Quando você passa a chamar as oposições de diferenças e até de diferendos, se torna mais possível exercer o diálogo na sua posição não fechada, não completa, não toda. Então, eu estou falando de dar voz à perda da unidade com letra maiúscula e tentar cavar em nós mesmos o luto por essa completude perdida. Aí a gente vai e ancora nesse luto nossa responsabilidade de filósofos que fazem perguntas e que encaram ausência, falta e desejo. É uma paixão contraditória que anima esse nosso exercício filosófico. É encarar a ambiguidade. Então, esse nosso curso, entre aspas, de filosofia, começa onde a gente se torna interlocutor um da outra, onde nós expomos a nossa história e as nossas perguntas, num modo não autoritário de dizer eu tenho toda a razão, eu tenho toda a certeza e você vai aderir à minha certeza. A gente diz, eu te apresento o meu discurso perfurado de hiatos de sentido. E nem por isso desprovido de propósito. E a filosofia, nesse sentido, passa a ser uma praxis, passa a ser uma prática, assim como a psicanálise é para Freud uma clínica, uma prática. Porque nós precisamos satisfazer a opacidade desse desejo que nos habita.
Nós precisamos frequentar o silêncio. Nós precisamos nos arriscar a explicitar o sentido, que é sempre latente, tácito. E já está aí, o sentido está aí, se arrastando em meio às relações entre as pessoas. O sentido não está na metafísica que eu, de repente, descubro e por meio da qual eu antevejo verdades eternas. A gente filosofa porque a gente fala. A gente não falaria se a gente não pudesse dizer nada, se o silêncio do mundo condenasse o nosso discurso a divagar, sem construir sentido. Então, essa filosofia nos leva a pensar numa força passiva. Já imaginaram uma força passiva? Pois é disso que se trata aqui. Uma força passiva construída num sentido lacunar, num discurso, num sentido lacunar, num discurso inacabado e por isso verdadeiro. Vejam onde está a verdade. No inacabamento, na coragem de dizer o meu discurso é inacabado, pode ser sempre enriquecido por uma nova palavra, que venha de mim ou que venha dos outros, não do outro, dos outros pequenininhos, pequenininhos iguais a mim. É assim que o mundo avança. Avança sobre nós, a nossa fala avança sobre o mundo, exprimindo-o. E quando a gente fala, a gente age, a gente atua. E aí é a nossa ação, por meio da fala, que avança sobre o mundo e o transforma. É disso que nós vamos tratar, da possibilidade de filosofar, porque estamos expostos ao mundo e temos a responsabilidade de dar nome ao que pode, ao que deve ser dito e feito. O mundo está aí para nós fazermos esse gesto de dar nome ao que deve ser dito, ao que deve ser feito. Então, a filosofia, para Jean-François Lyotard, e para mim também, eu opto por essa forma da filosofia. É a necessidade, a filosofia é feita por necessidade de interrogar sua própria fala, de buscar sua própria regra. E é essa filosofia que irrita todo mundo, que irrita os presidentes, os despresidentes, os desgovernantes, os governantes, que irrita as sociedades estabelecidas, bem postas, bem situadas. Essa filosofia é que é capaz de nos fazer transformar. E eu deixaria como leitura para vocês a indicação de um poema do Drummond, A Falta que Ama. O título do poema é este, A Falta que Ama. O Marcos, quando nós conversávamos sobre essas nossas conversas, se lembrou desse poema do Drummond, A Falta que Ama. Vamos procurar A Falta que Ama, para pensar na falta. A falta que constitui a possibilidade de amar, a possibilidade de ser, e a falta que nos faz filosofar. Até semana que vem. Muito obrigado pela conversa. Fiquem à vontade para comentar e a gente se encontra na próxima. Até lá.